Na Fogueira com Elas começando, eu sou Milene Nascimento, vamos para mais uma live hoje com muito amor, encerrando esse ano de lives, né? E eu estou muito feliz, porque esse é um projeto pleiadiano e a gente está encerrando a live com energia pleiadiana. Então eu vou apresentar aqui a Alice Barros para falar do trabalho dela com os pleiadianos, das experiências dela, enfim, desses seres estelares maravilhosos. Alice, seja bem-vinda, fique à vontade. Obrigada pelo convite. Como você falou, sou Alice Barros, né? Sou psicóloga de formação, né? Trabalho ainda com psicoterapia, né? Atendendo pessoas. Então, há 30 anos que eu sou, mais ou menos, vai fazer 30 anos, né? Que eu sou psicóloga. E eu sempre tive essa formação e informação da espiritualidade, né? Minha conexão com a espiritualidade, eu não vou dar o nome de pleiadiano porque eu não conhecia, né? Ela começa de uma forma assim muito inusitada, mas eu acho que a maioria dos brasileiros até começam assim. Então eu era assim, eu gosto de falar, eu era rezadeira de igreja, né? Então, assim, minha mãe é muito católica, né? Então, cresci numa família muito católica. E quando pequena, eu tinha algumas sensações no campo. Eu sou muito do sentir, né? Então, eu percebia sensações do campo. Por exemplo, se minha mãe estava com mal-estar, alguma coisa, eu percebia, mas tudo eu achava que era sobre mim. Depois eu fui percebendo, né? Quando eu cresci, quando eu entendi, que era muito sobre ela. Ou algo do campo, mas assim, eu tenho muita memória de ter sensações que eram da minha mãe, né? E quando eu fiquei adolescente, então acho que a jornada abre mesmo, começa quando os primeiros contatos, quando eu tinha 17 anos e fui participar de um grupo de oração da Igreja Católica. E quando eu cheguei lá, eu comecei a perceber que nos grupos, né, de oração, eles têm divisões. Então, tem o pessoal que toca, tem o pessoal que prega, tem o pessoal que reza, faz o louvor. E aí eu ficava ali na plateia e, às vezes, antes da pessoa ir fazer uma pregação, como eles falam, eu já sentia o que vinha no campo. Ou alguém ia dar uma mensagem, uma imagem, eu ficava de olho fechado e eu começava a ver, a pessoa falava. E eu comecei a ver, nossa, né? Tô captando as coisas do campo. Nisso, com o tempo, né, que eu fui entendendo como funcionava, o pessoal do grupo, né, começaram a me chamar para ser aquela que rezava na pessoa, né, que eles chamam de dom de cura, tem um outro, profecia também. E aí, quando eu colocava a mão nas pessoas, porque lá o ritual colocava-se a mão, né? Mas hoje não necessariamente precisa colocar a mão. E usava outros termos, mas eram todos espirituais. Então eu vejo que muito do que eu faço hoje, eu só uso outra linguagem, claro, hoje muito mais ancorada, com mais conhecimento, mas era a mesma coisa. Então, às vezes, eu colocava a mão na pessoa e dizia, olha, eu estou vendo um quarto assim, 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 assim. A pessoa dizia, nossa, é meu quarto. E aí isso também tomou uma proporção de fama, que todo mundo só queria ir na fila fazer a oração comigo. A partir daí, depois eu saí, né, isso era em Recife, eu morava em Recife. Vim morar em São Paulo, vim estudar, e aí depois disso eu comecei a me arriscar um pouco e conhecer outras filosofias. Isso eu estava na faculdade, eu acho. E quando eu saí da faculdade também. Então, a primeira coisa que eu fui arriscar conhecer foi um centro espírita. Aí a minha mente começou a abrir, eu comecei a entender outras coisas e daí por diante, né? Depois, no meio da minha jornada como psicóloga, depois de uns 10 anos, eu comecei a perceber que aquela forma de trabalho, para mim, não estava totalmente completa. Tinha algo que me deixava muito inquieta e com a sensação de incompletude. Aí foi quando eu questionei, né, a profissão. E na época as pessoas, nossa, mas você tem tanto dom, não deixe, porque eu cheguei a pensar em deixar. E aí foi quando, andando na rua, encontrei uma amiga e a amiga falou, nossa, mas por que você não vai fazer um curso de alguma coisa espiritual com psicologia? Eu falei, mas existe isso? Ela, existe, vou pesquisar para você. Aí fui conversar com uma terapeuta, que é transpessoal, psicóloga também,
E aí eu fui fazer a formação em transpessoal, que hoje é conhecido, todo mundo faz, né? E aí eu fiz essa formação. Quando eu fiz essa formação, a coisa começou a se abrir muito, porque aí eu fui fazer, me permitir, né, e tive muito conhecimento através deles, que eu digo as pessoas da pós, de fazer vários cursos. Então, eu fiz curso de regressão de memória, hipnose, bem, é uma lista. E aí, mudei totalmente a forma de trabalhar, e ao mudar minha forma de trabalhar, eu fui me reconhecendo mais, né? Ficando mais feliz, percebi que as pessoas estavam sendo mais beneficiadas, né? Nas compreensões, na expansão, na cura, o que seja. E aí fiquei nisso. Aí passaram-se alguns anos, nesse tempo eu usei de muitas medicinas da floresta também, né? Eu um certo xamanismo, e através dessas medicinas a minha mediunidade foi cada vez mais expandindo mais, expandindo mais. Então eu fui limpando, né, muitas coisas no meu campo que não eram mais necessárias ou que nunca foram, mas eu não sabia. E aí veio a pandemia. Com a pandemia começou de novo aquilo dentro de mim, de um chamado, de uma mudança que eu não sabia o que era, mas eu sabia que não era ainda a época de deixar o consultório, mas que era algo a mais. E aí eu comecei, e aí eu fui parar, para poder chegar na Tamiana, e já é frequência, eu fui parar em vários cursos, aliás, eu fiz uns 3, de sound healing, né? Das frequências de som. E aí eu comecei pelas tigelas de cristal, que está totalmente ligada, né? E aí fiz essa formação em tigelas de cristal, tanto a fosca, né, que é mais grossinha, quanto a outra. E depois eu fui parar num curso mesmo de sound healing, com tudo, né, mais xamânico, que é até uma pessoa bem, bem conhecida que hoje mora no Sul. E ao fazer esse curso, eu comecei a levar esses sons para o consultório. Então, o que eu fazia? Eu trabalhava, quando eu percebia algo na pessoa, eu tocava os instrumentos. E as pessoas começaram a ter também ampliações de consciência, percepção do campo, e foi. Um belo dia, uma amiga fala assim, não, aí eu começou a aparecer para mim imagens dos retiros do Ruan. Eu olhava e dizia assim, nossa, o que esse homem faz? Não sei, tem uma coisa aqui. Às vezes me vinha assim, nossa, eu quero fazer isso. Eu nem sabia que ele não dava o curso, ele só dava o retiro, né? Eu quero fazer isso, eu preciso conhecer esse homem. Só que aí eu olhava, aí uma hora ele estava na Itália, eu dizia, gente, eu não tinha entendido que ele frequentava o Brasil. Estava na Itália, na Argentina, falava outra língua, né, espanhol. Eu não tinha entendido isso. Mas aí, conversando com uma amiga, ela falou assim, acho que a gente já tinha falado dele, e ele falou assim, você está sabendo que o Juan veio para o Brasil, só que é em Canelas. Aí eu falei, ai, não, eu vou esperar ele vir para São Paulo. E aí deu a enchente do Rio não, a enchente no sul. Lá no Rio Grande, né? Fechou, exato, o campo fechou e ele teve que mover todo mundo para São Paulo. Aí ela falou, eu não vou mais e vamos para São Paulo. Você quer? Porque ainda tem vaga. Aí eu me inscrevi. Aí começa a jornada com os pleiadianos. Um tempo antes começou, eu cheguei a receber um ancoramento de uma outra pessoa que faz de um outro jeito, que aquilo me marcou muito também. Mas aí se passaram alguns anos, e aí quando eu cheguei no curso do Juan, tinha 90 pessoas, começou a fazer o trabalho, e quando ele começou a fazer o trabalho, deve ter sido assim, sei lá, de 90 eu fui a 60, deve ter sido assim. Então ele trabalhou muito até chegar em mim. E enquanto ele trabalhava, aquilo eu ia sentindo, e isso todo mundo sente, né? Já o campo, a cura, as emoções vindo, né? A movimentação energética, independente se a pessoa se move ou não se move, porque eu fui entendendo que isso não quer dizer nada, né? Às vezes o que quer dizer é a pessoa está um pouco mais aberta, segundo ele, né? E aí, quando ele começou a fazer, eu olhei assim e falei, eu sei fazer isso. Era assim na minha cabeça. Eu dizia, gente, mas é muito ousadia eu estar falando isso. Como assim? Se eu nem ensina isso. E eu prestava atenção e via, e era uma movimentação dentro de mim. Aí chegou a minha vez, ele fez, foi muito impactante a primeira vez. Quando terminou o curso,
Aí a Ana, né, que é quem traz ele para o Brasil, eu escrevi para ela e falei, Ana, quando que Juan vem de novo? Eu preciso ir de novo. Aí ela falou, daqui a 2 meses ele está em Maceió. Aí eu corri, nem pensei em finanças, corri passagem e tal, e fui. Aí dessa segunda vez, quando eu cheguei lá, eu recebi, né, várias tamianas, por umas 3, e que nem é tamiana, porque tamiana, na verdade, é o altar, né, mas a gente chama de tamiana, é o ancoramento. Sim. E aí eu recebi, e quando eu não me lembro de que momento, quando eu recebi, só vinha a informação de você pode começar a fazer. Eu falei, mas fazer o que eu não sei fazer? Aí pode começar a fazer. Quando eu cheguei em São Paulo, eu comecei arriscando as meus próprios pacientes. Quando eu percebi alguma coisa, eu convidava e comecei a fazer no consultório, né? Devagar, tímida, né? Alguns relatavam já que sentiam alguma coisa, mas eu estava muito assim. E aí eles começaram, nas minhas meditações, de forma assim, telepática, a falar assim, olha, isso aqui é um treino. Você está treinando, vai fazendo do jeito que você sabe. Não se compara. Eles falavam muito, crie, não copie. Okay. Aí continuei. Depois de uns 8 meses, aí eles falaram assim para mim, agora você vai fazer grupo. Oi? Grupo. Aí comecei a fazer grupos pequenos. Ainda é pequeno, né? E aí, ao fazer grupo, Milene, cada vez que tem um workshop, eu percebo a força do ancoramento. E hoje eu ainda faço os ancoramentos individuais também, né? E eu percebo, assim, que até as que já fizeram do começo e fazem hoje, falam assim, nossa, será que eu estou mais aberta? Porque está tão diferente. Eu falei, olha, você pode estar mais aberta e mais trabalhada, mas eu acho que tem a ver com um campo de confiança, de compreensão, que eu estou podendo também canalizar de uma forma mais pura, né? Claro, quem faz o trabalho são eles. Então, o que eu entendi nisso? Que é essa mensagem que eu queria que as pessoas às vezes entendam como é esse trabalho, né? E como o Juan, ele não ensina, elas ficam sem entender. E ele sempre fala, é um trabalho de frequência, de vibração. Então, o que eu entendi é o seguinte, pleiadianos, eles não trabalham trazendo informação, né? Eles podem até trazer um conhecimento, mas o que eles fazem? Nós somos uma biblioteca interna. Dentro dessa biblioteca, que podemos chamar também de registros arcásticos, a gente tem vida passada, paralela, futura, trauma, sistêmica, problemas com dessa vida e de outra vida, de rejeição, de infância. Então, quando esse canal, se aproxima e faz os toques e os movimentos que tem que fazer, não vem nada de fora. As pessoas pensam, você só, através deles, né, abre os canais que precisam ser abertos. Então, depois de meses, foi ano, né, que eu entendi que naquela hora que eu estava com o Juan e que eu olhei, eu sei fazer isso, e numa segunda vez, porque depois eu fui em outros retiros dele também, numa segunda vez, eles falaram para mim, você sabe fazer isso, e eu fiquei assim, é porque provavelmente eles abriram esse canal de lembrança e de consciência. Porque, assim, realmente, assim, as pessoas até me perguntam, mas como é que você faz isso se ele não ensina? Aí eu falei, eu só me lembrei, né? Só me lembrei. Sim. Então, é esse trabalho que foi feito em mim e que é feito nas pessoas, de que você é uma pessoa com uma biblioteca interna, essa biblioteca, às vezes, está fechada, né? Está com traumas, está com ruídos. No momento em que você faz vamos chamar aquelas manipulações, abre o campo, você começa a aumentar a sua frequência vibratória e começa a se lembrar de quem você é. E claro que nesse momento, isso eu pude ver porque eu fiz muitos trabalhos individuais, é mais fácil de ver do que quando a gente está em grupo. Então, nesse momento, você começa a ver, essas informações vêm de fora porque é o campo do outro, né? Então, fala assim, essa pessoa está assim porque ela tem uma vida passada assim, 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 precisa ajustar. Ela está com um fractal de alma perdido devido a um trauma disso e disso e disso. Então, assim, são inúmeros relatos, né? Por exemplo, eu queria contar aqui, se você me permitisse, um relato que até eu soube essa semana, que eu fiquei muito impressionada. Você vê, olha, realmente não sou eu só sou o canal. Uma pessoa
pessoa veio me procurar porque ela tinha uma síndrome que a gente chama de síndrome do vaso vagal. Síndrome do vaso vagal é quando você vai fazer exames e você tem aquele pavor com sangue, agulha, qualquer coisa mais invasiva, né? Exames ginecológicos, mas muito ligado a tirar sangue. E ela tinha isso desde pequena. Então, ela é uma pessoa que, para tirar sangue, demorava 5 horas. Nossa. Ela mobilizava o laboratório, tinha pessoa, tinha que ser agulha de criança. E aí chegou, ela fez uma tamiana alguns meses atrás, eu vi que tinha uma vida passada, importante, ligada a essa situação com sangue, com carnificina e tal. E aí ela foi fazer o exame, falou assim que ela não acreditou, porque foram assim 10 minutos. Ela disse que não conhecia 10 minutos tirar sangue, como nós que não temos esse problema. Então, assim, ele frequencia, né, pega, resgata aquele fractal, integra de novo no sistema dela de uma forma sadia, e a pessoa não fica mais com essas sensações que não sabe nem de onde vem. Então, é isso que os pleiadianos e o ancoramento, que a gente também chama de tamiana, ele faz, ele apenas ajusta e limpa o canal. Quanto mais ele ajusta e limpa o canal, mais você vai ter uma mudança. Isso é uma coisa que o Juan também sempre fala, ele fala até em tom de piada, mas se prepare, porque isso aqui não é uma brincadeira de cair, né? Faz assim e cai. Isso aqui vai ter uma repercussão. Né? E a repercussão, às vezes, pode ser um pouco, para o bem sempre, porque é sempre para a expansão, para o seu crescimento, para a aprendizagem, mas vai ter uma repercussão. Então, se você está, vamos supor, num casamento que precisa ser encerrado e você está postergando, vai ter uma ruptura. Vai colocar na ordem, né? Vai colocar na ordem. Muito bom. E esse trabalho que tu faz, né, pode ser considerado, então, parte desse sistema tamiana, né? Só que não é com as plataformas, enfim, é feito diretamente na pessoa, né? Exatamente. Claro, eu fiz o curso também da tamiana, vamos falar assim, de altar, né? E eu uso ela também. Então, eu vou, por exemplo, aqui eu estou com você, eu já abro um campo, tá aberto. Sim. Aí eu vou dar um workshop, abro o campo. Aí eu vou fazer um individual. Tem um altar aqui imenso, com vários espaços, os cristais. E então esse trabalho, como veio deles, né, dessa linha, eu sempre faço junto, eu nunca faço separado, não. Que legal, né? É muito bom. Eu também sou apaixonada, né? Trabalho com isso também há 3 anos aí. Trabalho muito profundo também. E quanto aos pleiadianos, assim, se tu puder falar um pouco deles, né? Também dou curso e eu explico para as pessoas, não tem muito material, né? A gente tem alguns livros, são poucos, né? Christine Day, a Barbara Kroll, mas, assim, não temos na verdade, nenhum deles, né? Nenhum dos estelares, porque é novo isso, né? Essa abertura é nova. Imagina da tamiana que não tem quase nada escrito. Nada, né? Nada. A gente vai aprendendo um com o outro e com esses downloads que vão vindo. Então, na verdade, está dentro já. Mas eu queria que tu falasse um pouco dos pleiadianos, do papel deles aqui no planeta, a conexão com eles, como que uma pessoa que está aqui assistindo a gente pode estar sendo rodeada por esses seres e ela nem sabe, né? Quais os sintomas ali, sentir essa energia, né? Eu acho assim, os sintomas às vezes podem ser diferentes, mas assim, uma coisa que eu vejo que quando eu estou mexendo nesse campo, é um pouco usual, é uma sensação, às vezes, de balanço, como se desse uma certa tontura. Até eu fui uma vez num outro podcast, e quando terminou, que tirou do ar, a pessoa falou assim para mim, nossa, estou com tanta dor de cabeça, e minha cabeça está rodando. Aí eu falei, é do campo. Né? A dor de cabeça pode estar representando a frequência muito alta ali daquela conversa, né? Então, foi um pouco over para o campo dela, mas alguma coisa está acontecendo. E a tontura tem a ver com essa energia também, que às vezes a gente não está acostumada, porque a gente está no 3D, né? Eles estão de 5 para 6D. E uma outra coisa também que acontece, nos trabalhos, a gente chama de trabalhos pleiadianos, mas nos trabalhos, eu já vi, eles já se apresentaram, nem sempre
no ancoramento está só os pleiadianos. É um trabalho, na verdade, multidimensional, né? Já aconteceu num workshop, ser totalmente comandado pelo comando Kumara. E quando eu terminei, né, a Adriana falou assim para mim, nossa, estava tão diferente. Aí eu falei, porque não eram as pleiadianas que estavam só aqui. Tinha um comando maior. Então, pode ser de vários. Mas os pleiadianos, por que os pleiadianos? Porque os pleiadianos, eles estão mais próximos da gente, né? Em nível de compreensão, de entender a terceira dimensão. Então, eles entendem melhor a gente e a gente pode, por exemplo, os arcturianos, eles estão, se eu não me engano, na 8ª dimensão. Então, é um campo muito sutil, né? Eles trabalham quando precisa, claro, trabalham, mas essa coisa mais, às vezes, um pouco mais palpável, é mais fácil para nós, né? E para os pleiadianos. Eles também estão em trabalho de como é que chama? De ampliação, de evolução, de evolução. Então, eles também, é um trabalho que a gente precisa deles, eles precisam da gente, né? Sim. Eles precisam de pessoas que, isso o Juan fala muito, que esteja com o seu canal, ou seja, o corpo físico também preparado, porque às vezes se você não está preparado, você não consegue fazer nem as tamianas aí, né? Não agora as tamianas, você nem vai, você nem chega. Então, com os trabalhos, seja da tamiana, seja do ancoramento, isso vai preparando o teu campo e o teu corpo físico. Então, eu percebo que eu falo muito assim, sabe, Milene, não do que só eu vi em livro, mas eu falo muito do que eu vou percebendo, né? Porque é uma linguagem com eles muito telepática. Aí, como é que você sabe? Aí eles me falam, fala como? Fala no pensamento e às vezes fala demonstrando. Ou quando eu estou fazendo os ancoramentos também, eu vejo como aquilo aconteceu, eu falo, nossa, dessa vez eles fizeram assim, por que será que eles fizeram assim? Aí aquilo vem depois a decodificação, né? Por exemplo, eu comecei a visualizar uma dimensão, e eu sempre via a pessoa numa dimensão como se ela estivesse numa maca, deitada, não era hospital, só uma maca, parecia um caixão de Branca de Neve, de vidro. E eu olhava aquilo e eles mexendo ali, daqui a pouco eles mexiam na pessoa que estava físico aqui, mexia no outro lugar. E o que é que eu entendi, né? E eles me confirmaram que aquele corpo principal, corpo entre aspas, que aparece é o corpo criogênico. Então, o que é o corpo criogênico? É onde está todo o HD espiritual nosso. Então, está tudo lá guardado. Fica ali, aquela energia, você encarna, vem para cá, mas as informações, os downloads são todos lá. E aí, conforme você vai se abrindo, aquilo também vai se conectando. Então, eles vão trabalhando com tudo que eles podem. Os pleiadianos, eles adoram informação. Eles são geneticistas, né, por natureza, então eles alteram o nosso DNA para essa evolução, e eles vão mexendo em todas as dimensões que você tenha algo que precise ser ajustado para que você cresça, aprenda e expanda essa consciência. E aí as pessoas perguntam também, mas o que é expandir a consciência? Expandir a consciência é você sair desse piloto automático que você às vezes está fazendo, não sabe nem o que está fazendo, fala coisas que não deveria, julga e não sabe. Conforme eles vão trabalhando, você vai tendo essas fichas que caem, vamos falar assim. Você está assim, a gente vê uma informação e fala, olha, você está julgando fulano, cobrando fulano, mas você olha bem na energia, não precisa olhar para a pessoa, na energia. Fulano está com este problema. Isso você precisa ser um médium, né, de canalizar. Se você se conectar, você sente o que está no campo. É igual quando a gente chega e fala, nossa, esse ambiente está tão cinza, está tão triste, né? Sente. Então, quando você, voltando um pouco à sua pergunta, quando você fala assim, como que as pessoas podem se conectar? Eu acho o seguinte, para se conectar com a espiritualidade no geral, você tem que se aquietar. As pessoas, não dá para você ir num show e querer se conectar. Pode acontecer, eles fazem de tudo. Né? Eles, quando querem, alguém canta uma música ali, aí você, nossa, isso. Né? Pode ser, claro. Mas, assim, eu acho que independente se você está na praia, na floresta, ou numa cidade, feito eu estou em São Paulo, se você fecha o olho, né? Sente o campo como uma meditação, e
e vem as informações, né? Vem a sensação, mas isso é uma prática também. Né? E outra coisa, saber que por mais que você esteja o seu canal limpo, evoluído, às vezes não vem nada. Tem semanas que eu sei que eu falo, ih, tá todo mundo mudo. Isso já aconteceu bastante comigo, Alice. Fiquei um tempo assim que eu tirava segunda-feira, 1h30 da tarde com eles. E tinha dias que eram assim, só que eu sou muito indisciplinada. E eu falei, ó, vocês sabem que eu sou, essa coisa de disciplina não é comigo. Não me venham com essa coisa que todos, né? Não dava certo, daí. Mas tinha momentos assim que realmente não vinha nada, e tinha momentos que era uou, né? É muito. E a questão do ajuste que tu falou, quando eu entrei no sistema Tameana, eu fiquei 3 meses com uma labirintite terrível, terrível. Eu não conseguia mais ir para academia. E eles falavam, né, telepaticamente, como tu explicou, que não era para tomar remédio, era um ajuste, era um download que eu estava recebendo. Passou os 3 meses, acabou, nunca mais tive, assim. Mas tem os processos, né? Tem. Você falou nisso, eu vou te contar a minha primeira experiência. Nossa, minha primeira experiência, eu tive um rebote, eu chamo de rebote. Porque o que é que eu entendi com eles também? Quando você tem algo, um sintoma, que aquilo está constante na tua vida, vamos supor, a pessoa tem muita ansiedade, a pessoa tem muita dor de cabeça. Às vezes, após um ancoramento, você vai ter aquilo triplicado. Por quê? Porque vai expurgar. Então, eu sempre aviso, depois dos retiros, ou quando eu atendo, falo, olha, você trouxe que você tem, sei lá, essa depressão. Você pode passar uns 4 dias, geralmente, na minha observação, fui observando, esse rebote mais intenso, assim, incômodo, dura uns 4 dias. A não ser que seja uma coisa que precisa de muita limpeza, pode durar uma semana. Mas assim, eu já tive casos em que a pessoa eu falei, olha, amanhã, que aí eu senti, amanhã você pode ficar enjoada, a pessoa vomita, aí tem diarreia, né? E aí depende. Então, isso é um rebote. Então, vem com tudo como se fosse para expurgar. E aí eu dou a clareza, porque aí a pessoa não fica, nossa, eu piorei, mas ela segura aquilo com intenção, na presença, sabendo que aquilo está sendo posto para fora, seja o que for. Então, a minha primeira experiência, eu lembro de eu passar 10 dias totalmente assim, estranha. Era como se os primeiros foram 2 dias meio murcha, e depois uns 10 dias totalmente estranho. E eu disse, meu Deus, por que eu estou tão estranha? Era como se eu não me reconhecesse, sabe? Mas não era de uma forma, ai, estou surtando. Era apenas dizer assim, eu estou tão esquisita. E aí, o que eu entendi? Que esse esquisito é conforme o frequenciamento vai abaixando. Porque na hora que o Juan, ou eu, quem seja, faz o trabalho, aquilo não é de uma vez. A gente está no 3D. Eles estão lá no 5º. Se for trabalho dos arturianos de 8D, imagina, não dá. Então, por exemplo, 3 meses o que você teve foi um ancoramento necessário para o que o teu corpo e a tua mente suportasse. E aí você vai observar que com esse novo frequenciamento, a próxima vez que se você receber ou fizer o que seja, já não vai ser tão impactante, porque já limpou um pouco o canal. Óbvio, existe casos em que foi normal e num próximo foi muito impactante? Existe. Isso é por quê? Porque você também não estava preparada ainda para a limpeza. Vai saindo por camadas. Na psicoterapia também é assim, você vê um tema, aí fala, nossa, mas eu estou falando de novo desse tema? Tá, porque agora vai vir aqui, ó, que você não estava querendo ver, né? Seja com o pai, com a mãe, o que seja. Sim. Então, eu fiquei muito estranha por 10 dias, mas eu não entendi isso de pronto, não. Isso foram meses depois que eu entendi, né? Eu estou explicando aqui para facilitar a vida das pessoas quem passar por esses processos, né? Seja da Diana com um altar ou um ancoramento. Mas aí, passando esses 10 dias, eu voltei, supostamente, para o normal, mas já com outra frequência, sem nem entender, porque ninguém nunca me explicou isso. E aí começaram. Eu tinha uma funcionária de 10 anos, que eu já não estava mais... a frequência dela estava me incomodando já, eu não tinha coragem de falar, porque era uma relação já muito íntima. Passando 20 dias, ela veio e pediu demissão. E ainda colocou outra no lugar.
Eles deixam tudo certo, tá? Vai resolvendo, né? Aí eu tinha um outro, no Sound Healing, não no ancoramento, uma outra parceria, e a pessoa mesmo fez de um jeito que ela foi embora, né? E aí eu entendi, depois eu falei, gente, eu não podia, minha frequência com a dessa pessoa não dava match aqui, não. Não porque é pior ou melhor, porque simplesmente não dava. Então, eles estavam limpando o campo. Do mesmo jeito que quando eu estava só no individual, eles falaram, pronto, agora você vai para o grupo. Eu só obedeço. Um pouco ansiosa, assim, receosa, mas aí quando eu vejo, a coisa simplesmente acontece de uma forma tão natural, né? E sempre eu falo isso para mim mesma, o trabalho é deles, eu só empresto o canal, que eles precisam do canal, né? Só empresto o canal. Então, eu também já até parei de ficar assim, preocupada, porque na hora, aquilo simplesmente vem. Por exemplo, quando eu vou fazer o ancoramento, que eu fico em pé, que a pessoa está atrás de mim, a primeira pessoa, quando eu levanto para fazer, eu não estou sentindo nada. Quando eu encosto, que eu vejo a pessoa de costa, aquilo simplesmente vem. Mas não que eu não esteja ali, eu estou. É como se fosse uma semi-incorporação, né? Eu estou ali, né? Sei tudo, forra a pessoa, se precisar, seguro, mas tem uma parte de mim que diz os mantras que tem que ser dito, que é a língua mantra pleiadiana, vamos dizer assim, a linguagem, aonde eu tenho que tocar, né? E às vezes eu até penso, eu estou tocando aqui por quê? Mas a pessoa vem depois, né? Quando é uma pessoa que não me conhece, eu não conheço, fala assim, nossa, você tocou exatamente, eu tenho isso, eu tenho aquilo outro. E aí ele tem os pontos deles, e eu não sei exatamente, às vezes a gente não sabe o que é. Eles vão devagar ensinando, né? Então, por exemplo, quando toca na região, eles vão ensinando, quando toca nessa região abdominal, tá ligado muito a estresse. A gente pensa que é aqui, mas não é. É o estresse que fica aqui nessa região aqui. Plexo solar, né? Então, aí a gente vai aprendendo com eles, né? E eles com a gente, de alguma forma. Mas é como você falou, é tudo muito novo, né? E os livros não trazem tudo. Por exemplo, eu gosto muito, você deve conhecer, porque eu até vi alguém falando disso no seu podcast. Os cavaleiros mensageiros do amanhecer. Sim. Sim, já Messianic, eu acho. Então, eu acho que até quando eu dou o curso, eu coloco os livros que existem sobre pleiadianos, tem esse também, né? Mas são poucos, né? Não vem muita... Pouquíssimo, e você está vendo que começa a ter umas informações hoje, seja por mim, pelo Luan, pelas pessoas que vão aí trabalham com isso, que já não tem nos livros, que é novo. Então, alguém precisa parar, gente. Quem da gente vai escrever o livro? Quem é? Giovana? Quem? Alguém vai ter que escrever, né? Porque esses livros das Bárbaras, as duas que são diferentes, que é a Kroll, né? Eles foram escritos, um na década de 80 e o outro de 90. Sim, a agenda pleiadiana, olha, eu acho que foi bem final dos 80, 90. 88, eu acho. É bem antiga, é bem antiga. Tanto é que falava daquela... esqueci agora o nome. Alguma coisa harmônica, ressonância harmônica. Ressonância harmônica. Convergência harmônica, não sei. Isso. Que aconteceu lá nos anos 80, né? Então, o que acontece? Muitas coisas nos ajudam muito, claro, dá muita clareza. Eu fico até pensando, nossa, deve ter sido muito louco para essas mulheres canalizar naquela época que nem se falava disso. Olha, era já que o seu canal é na fogueira, ia tudo para a fogueira, se fosse na época, tudo queimado na fogueira. Na verdade, o meu canal veio com eles, por isso até, para ressignificar isso, porque hoje a gente não vai mais, hoje a gente pode falar. Eu, você, todas essas pessoas falando, né, de consciência, espiritualidade, tirando isso que tu falou do começo, né, de você estar preso a dogmas, crenças, que todo mundo vem. Quem é brasileiro ou qualquer lugar do mundo, o mundo não é muito preso à crença, né? Eu acho que o nosso trabalho, e principalmente dos pleiadianos, desses seres, saia da caixinha, né? Tirar, sabe? Porque um dos grandes trabalhos dos pleiadianos é trazer essa consciência além da Matrix. Sim. Por quê? Porque a gente vive, de fato, numa Matrix, né? E não enxerga,
tem um véu mesmo, que foi colocado de propósito, e o que é que eles fazem? Eles vão devagar tirando esse véu. Por isso que vem as consciências, por isso que cai, às vezes não é ficha, cai o cassino inteiro, você, nossa, é por conta que eles vão devagar e você vai percebendo a matrix que você está e você vai saindo do piloto automático e podendo ter o poder de escolha. Eu quero continuar assim, né? Eu quero ter esse trabalho que, sei lá, me adoece, me escraviza, qualquer trabalho aí que as pessoas se sintam assim, né? Não. Aí eles vão falar, olha, isso é uma matrix, tem uma informação aí que diz que você, se você sair daí, você morre, você vai passar fome. E não é bem assim, né? Claro, a gente tem que ter, saber o que, é que a gente vai fazer mais ou menos, né? Escutar eles, não simplesmente, vou pedir demissão e ficar por isso mesmo. Se bem que tem gente que faz e a coisa acontece. Eu fiz, mas eu fiz muito já. Foi antes da Tamiana. Quando eu tomei minha decisão, deu 3, 4 meses, apareceu a Tamiana na minha vida, né? Mas eu acho que já era eles. Porque eu já trabalhava com terapia desde 2019. Eu estava 20 anos trabalhando com exportação. E aquela voz falava assim: pede demissão, vende teu apartamento, bota teu apartamento à venda. Pede demissão, bota teu apartamento à venda. Então, eu estava muito sacuda, pedi demissão. Cheguei para o meu marido e disse: pedi demissão, vou te ajudar na agência e vou para as terapias. Pronto, transformou tudo. Pronto, é disso que eu estou falando. É muito rápido. É muito rápido. Quando eles querem, eles arrancam. Às vezes a gente é um pouco mais resistente, a pessoa pode ser resistente, e aí demora um pouco mais, porque eles vão trabalhando essa resistência. E tem gente que já está assim, feito setado e fala, é nessa que eu vou, porque aqui eu não posso mais ficar. E o campo se fecha. Mesmo você querendo ficar, aquilo fecha. Fecha. É impressionante. E eu falo que às vezes eles são o pé na bunda para a gente andar para frente, né? Porque às vezes você está numa empresa que está infeliz, num casamento infeliz, que isso sai para você ter uma outra vida, né? É muito louco. E viu, Alice, uma pergunta que as pessoas têm curiosidade. Você já chegou a ver algum, seja acordada, projetada, algum contato físico, algum contato visual? Se puder contar para a gente, ou seja através de sonho. Então, normalmente, quando eu os vejo, é quando eu estou projetada, né? Ou quando eu estou em processo de meditação, aquilo que eu falei, eu ponho uma música, normalmente, isso é uma coisa também que eu fui percebendo, tá? Não está em livro, não está em nada, é assim, que é uma dica para as pessoas. A música clássica, ela conecta mais rápido com esse pessoal multidimensional. Eu percebi. Então, todos os trabalhos, tanto eu vejo o Juan e meu, a gente trabalha botando música clássica. Que seja, mesmo que não seja de um famoso desses, mas assim, instrumental, de piano. Então, eu uso muito essas músicas para me conectar com eles, porque eu percebo assim, interessante. Às vezes, se eu uso alguma música xamânica, como é frequência, aquela frequência muda. Eu vou para um outro lugar. Quando eu coloco, aí eu vou para o lugar onde a dimensão deles, né? Me conecto com essa dimensão. Então, assim, eu nunca tive, que eu me lembre, nenhum contato de, fui abduzida, vi como eu estou te vendo. Não tive. O que eu tenho é sempre a sensação e a visualização de olho fechado. Então, eu vejo a movimentação, eles falam muito telepaticamente, se apresentam, traz mensagem, né? Às vezes eu escrevo a mensagem ou faço a canalização para outra pessoa, e aí quando eu faço, a pessoa confirma. Então, o meu contato com eles é muito mais por essa coisa da telepatia e vejo na minha mente. Às vezes acontece de ter alguns sonhos que não exatamente que eles aparecem, mas que eles estão se comunicando ali de alguma forma. E às vezes, viu, Melena, é uma coisa muito interessante. Às vezes eu não estou entendendo nada. Eu já tive uma experiência em que eu estava lendo um livro onde tinha uma experiência de uma pessoa que teve um contato com intraterrestres. Aquilo me deu, era de dia, aquilo me deu sono, eu deitei e eu tinha a nítida sensação de uma grande movimentação, mas se você me perguntar o que eles disseram que eu vi,
eu não sei. Apagou. Mas eu conheço a movimentação. Assim, Sim. eu tô ficando íntima da energia. Sim, sim. Acontece comigo também. Uma coisa que mudou para mim, né? E muita gente que está assistindo essa nossa live são pessoas que provavelmente gostam dos pleiadianos ou são alunos de Tamiana, né? São facilitadores. O processo de canalização, né? Porque é uma coisa que vem com o tempo, né? Você se abre para Tamiana ou qualquer prática pleiadiana, com o tempo vai se abrindo a mediunidade, né? E isso é um processo que eu passei, assim, que foi muito forte. Não é, como diz o Chico, né? O telefone nunca toca daqui para lá e de lá para cá, né? Uhum. Mas eu sinto, assim, certinho quando eu canalizo, porque é como se eu sinto entrar... Eu falo que entra o parafuso que me falta, ele entra. Eu sinto acoplar um negócio aqui na minha fonte. Uhum. E é muito interessante, porque é físico. O meu sintoma, eu sinto entrar uma tiara, acopla o negócio e começa a falar. Uhum. Ó, tô toda arrepiada, porque eu tô com eles aqui. Como que funciona para ti? Porque às vezes cada pessoa tem cada uma de nós tem a nossa tecnologia, né? Eu tenho a minha, você tem a tua, e todos têm. Como que funciona para ti, assim, a tua experiência de canalizar? Eu sinto o que eu te falei, eu vou sentindo uma tontura. A minha cabeça vai ficando como se ela não tontura de cair, mas imagina que você está num navio, sabe? Mas não dá enjoo nada. Tá mareada, né? Vai, balança, aquilo começa a balançar, pronto. Começou a balançar, eu já sei que são eles. E é bem específico deles. É diferente, às vezes, de outras entidades. Né? De um desencarnado na quarta dimensão, por exemplo, né? Uma incorporação, né? É diferente. Então, eu sinto esse balançar. Ao sentir esse balançar, se eu fecho o olho, imediatamente já vem as informações. É muito legal. E é como você falou, não é que eu posso ligar para lá assim, ficar com o dedo discando no telefone antigo. Não vai atender. Agora, quando eles telefonam, eu tenho que estar prontinha para atender. E outra coisa que acontece, né? É legal que a gente vai trocando ideia, né? Para as pessoas que estão assistindo. Para mim, ativa muito o bocejar. Mas não é um bocejar de fazer um reiki, que a pessoa está com uma energia pesada. É um bocejar que parece que eu vou abrir a boca e engolir a pessoa na minha frente, assim, vou comer ela. É realmente liberando energia para ajustar a frequência, né? Isso. Tu tem alguma explicação disso? O porquê disso? Bocejar, ele está muito ligado a isso que você falou. Ou ajuste de frequência, porque aquela frequência está muito baixa e você vai limpando e aumenta, ou energeticamente uma limpeza. Como se fosse, em vez de você vomitar, você boceja, né? E às vezes acontece comigo, né? Isso não é muito comum com as pessoas. É a sensação, vou explicar, de um vômito seco. O que é um vômito seco? Eu estou ali meditando e aquilo precisa sair. Aí eu seco, só faz assim. Eu tenho. Eu tenho isso. Você tem? Pronto. Não é muito comum, mas tem. Então, e o vômito seco está ligado a ajustes psíquicos, né, emocionais e energéticos. O vômito, se você vomitar de verdade, está ligado a coisas do corpo físico, né, e psicológico, mas ele é menos energético. Ele não é energético. Mas assim, por exemplo, doença, você vomita líquido. Interessante. Sai pelo líquido. É interessante. O trabalho que tu faz, né? Ele é um trabalho, tu explicou que é só físico, não é um trabalho que você consegue fazer à distância, como uma plataforma de Tamiana, né? Faço. Não, faço. Funciona também à distância. Funciona. Eu tenho algumas pacientes que moram em Portugal. Foram elas que me coagiram para isso, né? Elas viam e diziam, eu quero, mas não estava vindo para o Brasil. Aí uma delas eu falei, quer fazer uma experiência? Vamos fazer uma experiência. Aí eu bolei um jeito, né, que coloca a música clássica para elas, manda elas deitarem, é diferente, manda elas deitarem, e aí eu fecho o olho, lá vem, né, a força, e eu simulo a presença dela aqui. E aí é como se ela estivesse na minha frente. Aí eu fico mesmo de costa, aí eu imagino, é para tocar aqui, aí eu toco. Vá para frente, aí eu vou para frente, ela lá deitada na câmera. Faço, depois eu deito, coloco o puja,
o puja da sim. Juliana, e mando ela botar o puja. Quando ela bota o puja, aí eu vejo o campo, que é isso que eu tenho que te falar, que eu faço um pouco diferente também, né? É o tal de crie no copy. Eu vejo o campo e quando eu termino, eu dou a devolutiva para ela. Eu falo, olha, eles trabalharam isso, 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 falaram isso, 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 igual a moça da seringa lá. Então, assim, diferente do trabalho do Juan, porque para mim foi apresentado assim, quando eu termino os trabalhos de ancoramento, tanto individual, online ou de grupo, eu sempre dou uma devolutiva. Sim. Então, no grupo, depois eu coloco o PUDIA para todo mundo, entro no campo, eles me mostram tudo que eles estão fazendo a nível grupal, claro que vai ter o individual, mas isso eu não consigo acessar, nem decoro. E aí eu traduzo, eu falei, olha, hoje foi trabalhado isso, isso, isso. E é interessante que quando eu passo o bastão da fala para as pessoas falarem, eu passo até antes, tá? Eu passo antes de eu falar para nem influenciar. Muita coisa do que foi falado é o que eu tive na visualização, na telepatia. Então, eu faço, sim, online. Tive que desenvolver aí para o pessoal que estava precisando e me pediu. Então, hoje, já faço também. Não tem barreiras. E como é energia... Sim. Hoje eu ainda vejo que tem muita gente, inclusive terapeutas, que vêm, tem que ser físico, tem que ser físico. Se a gente está estudando, trabalhando para quebrar, se você é um terapeuta que trabalha já falando em física quântica, não existe mais espaço-tempo. Não existe. Energia não tem, né? É emanação. Você não sabe aquela teoria que todo mundo fala do japonês da água? Como é que é o nome dele? Sim, alguma coisa Moto. Murato, sei qual é. Eu esqueci, mas... Para quem não sabe, né, aqui que está assistindo a gente, ele colocou algumas experiências com copos d'água, alguma coisa, águas de fonte, todas da mesma procedência, e ali ele rezou ou colocou uma etiqueta, né, uns com vibração de oração, outros palavra positiva, negativa, e num ambiente bem, bem pesado. E quando ele foi olhar a molécula das águas, elas estavam totalmente alteradas, né? Cada uma de um jeito. As que eram do lado positivo, com imagens cristalinas, tal, de cristais, e as outras umas imagens meio tortas e escuras no telescópio. Então, se a gente é 70% d'água, quando você emana a frequência, vai. Não existe limite, né? E engraçado que uma das experiências com essa pessoa em Portugal foi tão forte que ela, no outro dia, passou acho que 2, 3 dias vomitando líquido. Foi aí que eu percebi. Você vê, eles vão ensinando, eu não sei. Quando ela vai me dando, eles vão me dando feedback, né? Eles, os pleiadianos, através da pessoa e a pessoa, eu vou entendendo por onde eu tenho que caminhar. Porque essa coisa de tem que ser presencial é crença. A gente não está trabalhando, está aqui nessa coisa para trabalhar essas crenças de dogmas que nos ensinaram. Então, isso também é crença. Né? Outro dia alguém me perguntou assim, que os pleiadianos, eles têm menos tempo de vida, né? De experiência mesmo, do que nós humanos. A gente tem mais tempo. E aí a pessoa pergunta, e como é que eles são evoluídos? Eles são mais evoluídos que a gente? Frequência. A frequência, ela não é igual a tempo, ela é igual à consciência. Quanto mais você se expande, se conscientiza e eleva, mais rápido você vai evoluir. E por que também que eles falam? Por que entre aspas, né, tem essa... Para quem não sabe, isso é verdade. Chico já dizia. Essa brigaiada para poder encarnar e ter a experiência nesse corpo humano e evoluir. Porque em outras dimensões, né, por exemplo, as Pleiades, esse pessoal, a frequência do lugar, ela é muito semelhante, então você não tem desafio. Porque é uma frequência meio que unânime, assim. A nossa, como você é de um jeito, eu sou do outro, o outro está brigando. O outro não tem chatice, né? Não tem rotina aqui na Terra. Exato. Então, as pessoas falam, eu não quero, eu quero ir embora, eu quero evoluir. Não vai. É aqui. A sua oportunidade é aqui. E em resumo,
Nós estamos aqui para aprender. E além de aprender, a gente também tem que doar, porque a gente tem que deixar nosso legado. O legado não precisa ser uma coisa incrível, nossa, a pessoa é Christine Day. Não. Sim, Às vezes, como um legado, você, sei lá, é um policial, e é um policial que anda na rua, pergunta, vamos supor que ele é um policial de uma determinada região. Tá tudo bem? Precisa de alguma coisa? Esse é o seu legado. Cuidar. Quem cozinha. não ser bundão, né? Não seja um bundão em qualquer área, em qualquer situação, ser uma pessoa gentil, enfim. E a gente sabe que a maioria é. Só que a gente tem as nossas sombras ainda aqui para lutar, né? Tá tudo certo. Exatamente. Tá tudo certo. E para a gente finalizar, assim, uma coisa que eu acho que é interessante falar é a diferença do trabalho com os pleiadianos com qualquer outra terapia, por exemplo, sei lá, um reiki, uma mesa, né? Uma apometria. No caso dos pleiadianos, é eles que fazem o serviço, né? A pessoa está só ancorando, então não dá tanto desgaste também no operador, né? Nada. Acabado, Isso eu acho sensacional. Olha, você viu um pouco antes a minha filha, né? Ela fala assim, mamãe, eu sei muito bem quando você saiu de um atendimento clássico e quando você estava fazendo Tamiana. Por quê? Porque o atendimento clássico, ele drena mais a energia, porque você usa o psicológico, sou eu, meu conhecimento, eles estão aqui, mas sou. Quando é a Tamiana, eu faço assim, ok, o que você quer? Porque quando é no individual, a pessoa pode pedir, né? Óbvio que pode vir outra coisa. Quero isso, ok. Fica em pé, faz, deita aí eu também vou para o campo, felicidade, aí eles me mostram. Às vezes, Melanie, já aconteceu de ter, eu vou falar assim, tá? Era uma desobsessão, mas era quase um exorcismo. Eu deitada, de repente eu comecei a ver uns vultos de capa preta, assim, umas capas pretas voando. Eu disse, mas isso não é pleiadiano? O que está acontecendo? O pleiadiano tá... Eram seres, essas capas pretas eram seres trabalhadores, mas com autorização e frequência para ir no umbral, buscar o fractal da pessoa que estava aqui. Ah, entendi. Então, os pleiadianos não vão botar a mão lá, eles mandam eles. Aí vai lá os senhores de capa preta, que são os Exus, né? Os Exus, exatamente. Só ele era eu tenho uma experiência. Era voando para lá e para cá, voando. E eu lá deitada. Olha, foi o exorcismo mais fácil da minha vida. Eu deitada, só porque eu queria fazer, segurar a energia, né? Que está fazendo e entender para depois explicar para a pessoa o que está acontecendo, o que eles me dão permissão. Então, era lá e via para lá e via para cá. E o exorcismo era feito em outra dimensão. Então, aí depois amenizou, limpou, pegou o fractal, levou lá para o lado onde estavam os pleiadianos, eles fizeram o resto da integração. Eu lembro de que o fractal, que era o pedaço de alma, porque, só para explicar o que é fractal, né? Porque eu estou falando aqui como se todo mundo soubesse. Fractal são pedaços de nossa alma, de nosso campo energético, que quando a gente sofre um trauma nessa vida ou outra vida, aquele pedaço de energia é retirada e ela fica presa naquela dimensão. Então, vamos supor, você não, alguém sofreu um sequestro relâmpago, teve aquele susto, aquele pedaço de energia fica preso naquele momento. O tempo passou, mas para a gente é linear. Então, passou, sumiu. Não sumiu, não. Tá lá, né? Espaço-tempo. E aí, o que é que eles fazem? Vão lá, pega o pedaço, ajusta, acopla de novo no sistema. Por quê? Porque quando você tem muitos fractais faltantes, você vai ficando desvitalizado, vai ter gente que quer morrer, minha vida está sem sentido, eu não me reconheço. Então, eles vão lá, resgatam o fractal, coloca no campo de novo. Então, o meu trabalho é sustentar a energia, olhar o que eles estão fazendo, porque eu aprendo também, e ser a decodificadora para as pessoas. É isso que está acontecendo. Então, resumindo, você perguntou do trabalho dos pleiadianos. Para mim, tá? Pode ser que tenha outros trabalhos que eu ainda não conheça. De tudo que eu já estudei, estou aqui, e não faz pouco tempo, que eu estou há 30 anos nessa profissão de cura, né, de saúde mental, eu observei que o ancoramento
Eu acho que a frequência de brilho também, todos esses com trabalho pleiadiano, né? Vamos dar o mérito para as pessoas que trabalham com esses. Ele é um trabalho, digamos assim, ele é o último celular, sabe assim, a última de geração. É. Por É o enquanto, último iPhone, né? por enquanto, é o último lançamento de iPhone. Vai vir mais? Vai, com certeza vai vir mais. Eles estão preparando nosso corpo, nosso campo. Mas Sim. esses são os últimos. Por quê, minha mãe? Porque eu percebi que dentro dos ancoramentos, frequência de brilho, o AMAI, né, que eles fazem lá da frequência de brilho, é feito tudo. Então, por exemplo, a pessoa antigamente estava em terapia comigo e falava, eu preciso fazer uma constelação. Ela ia. Vai na No ancoramento você não precisa mais. Tanto é que eu te falei, eu tenho várias formações, abandonei todas. Não faço mais hipnose, não faço mais regressão, não faço mais sistema, eu faço ancoramento, porque ali, se for exorcismo, se for apometria, sistêmica de pai e mãe, vida passada, tá tudo ali. Eles resolvem tudo. Então, por isso que é o último iPhone do planeta. É o iPhone espiritual, né? Isso. Aí eu acho isso maravilhoso, eu sou apaixonada. Então, quando eu termino de fazer qualquer ancoramento, eu estou dando 10 saltos assim, ó. Quero ir para uma festa. Eleva muito a energia, né? Muito. Eleva muito. E uma Sou coisa que... muito feliz de estar com essa amizade com eles, que eles quiseram amizade comigo. E eles aumentam, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu sentia 3 comigo. Foi aumentando, foi aumentando. Isso que tu falou da câmara, eu trabalho com isso também. Mesma coisa que vem para mim de acesso, eu vejo para tu ver como a gente não se conhece, estamos falando aqui, né? Eu e você pela primeira vez. A gente trabalha com a mesma energia e a gente tem acessos muito parecidos. Então, olha que louco, né? Como eles vão trabalhando, né? E para as pessoas que estão assistindo se abrir para isso, né? Porque é transformador. Eu falo por mim, porque a minha vida mudou muito. Outra coisa interessante que você falou da energia dos pleiadianos, de sair pessoas da vida, que tu falou da moça que trabalhava com você, isso aconteceu muito forte comigo. Não ressoa mais, vai vindo outros, é uma coisa maluca, assim. Às vezes até processos doloridos que você tem que deixar para trás, mas por causa dessa questão de frequência, né? Mas assim, uma mensagem que eu deixo aqui para as pessoas que têm medo disso, né? Porque nós somos seres humanos, a gente quer ser controlador, não controla nada, mas a gente depois de um tempo que você se acostuma com essas limpezas deles, hoje, quando vem algo que é retirado ou colocado na minha vida e dá aquele susto assim, hoje, Melaine, eu não fico mais apavorada. Eu falo assim, olha, aconteceu isso, eu não estou entendendo nada, vocês vão resolver, eu só vou aguardar aqui, ó. Quando for para eu fazer alguma coisa, você me avisa. E aí, assim, o desdobramento é uma coisa de louco. É muito forte. Então, assim, é um trabalho que, assim, as pessoas não entendem, né? Tem gente que tem medo, tem gente que, por não entender, não vem. Mas, assim, não é querendo vender nada. É realmente um trabalho muito transformador e que, se todo mundo se propuser, né, a ter essas experiências com os pleiadianos, seja na frequência de brilho, que eu não faço, seja no ancoramento, seja na tamiana, a gente vai colaborar não só para nosso progresso, né, evolução, a roda de Sansara, mas pelo planeta. Por quê? Porque se a gente evolui, a gente vai ficar frequenciando mais ou menos semelhante, feito que você falou, olha quanta coisa a gente tem de frequências parecidas, né? E veja, como é interessante, você falou, Melaine, a gente precisa escrever um livro para poder atualizar. Porque, olha só, às vezes, como a gente tem a experiência e não está em livro, porque as Bárbaras lá só chegaram num ponto... Elas fizeram bem mais fez, né? E fizeram muito bem feito, ainda bem. Mas, assim, em atualização, o que é que acontece? Hoje, muitas coisas a gente só fala, é isso porque a outra fala. Você fala uma coisa, aí a Ana do Juan fala outra, aí a Giovana fala outra, aí a Larissa lá, Elias fala outra. Aí você, minha colega também sabe, minha colega também sabe. E aí vai, entendeu? Então, assim, porque é tudo muito novo. É um berçário intergaláctico.
Aniversário intergaláctico. E é muito legal, né? Muito legal. Eu tô adorando brincar no parquinho. Eu também, sou apaixonada. Eu falo que esse projeto, né, desse canal é um projeto deles também, fora vários outros que eles vão trazendo. Quando a gente se abre para essa energia, eles vão trazendo, né? Uhum. E vão botando a gente aí para trabalhar com eles, né? E é maravilhoso, não só pleiadiano, né? Tem gente que se conecta aí com arcturianos. Isso, eu falo, os multidimensionais. Toda essa energia, né? É nova, sim, mas eu vejo que a gente está num momento maior de abertura até hoje da história do planeta, pelo menos da nossa raça humana consciente aqui, né? Então é a hora realmente de expandir isso e levar para um maior número de pessoas, né? Exatamente. E é isso. Agradeço, Alice, foi um bate-papo muito legal. Quando você estava falando, teve uma hora que eu fiquei meio assim também. Rodou. Eu Você... também senti, teve uma hora que também rodou. Mas, Belém, deixa eu te falar uma coisa. Eu ainda não tenho a agenda, né? Mas, assim, o próximo workshop vai ser em 2026, né? Uhum. E quando você vier a São Paulo, você é minha convidada. Eu vou sim. Depois eu mando as agendas para você, e aí você quiser vir. Vou sim, e eu estou devendo uma visita para uma best que mora aí, uma das minhas melhores amigas. Só me chama. E geralmente todo mês tem, eu publico lá, mas eu mando para você. E aí também, quem quiser vir também ter essa experiência, que a gente vai eu e a Fábio. Porque assim, é uma coisa muito delicada, porque essas divulgações, muita gente que está na Matrix acha que a gente faz isso só pela venda. Uhum, mas você que sabe estar nesse mundo, com você eu posso falar abertamente. Não é. Claro, nós estamos encarnados. A gente está encarnado, a gente precisa trabalhar, todo mundo precisa. A gente está na Matrix, precisa. Mas assim, essa divulgação é muito maior que isso. É para o colega, né, o irmão, a irmã, como queira chamar, expandir. Ter uma vida muito mais linda, né, do que está tendo no momento. E é transformador você trabalhar. Eu falo, eu tinha minha profissão, você tem a sua profissão, né? Tinha CLT, salário pingado, bônus em dólar, tinha uma vida bem, bem gostosa. Olha lá, tá vendo? Quando você decide fazer essa mudança e trabalhar com a alma da pessoa, porque a gente trabalha tocando a alma das pessoas, é maravilhoso o que você recebe em troca. De ver a mudança da vida das pessoas, de ver pessoas saindo de situações depressivas fortíssimas, tomando remédio para acordar e para dormir e dizendo, nossa, né? E eu tenho relatos assim, muitos relatos, muitas histórias. Eu também, se eu fosse parar aqui para contar os relatos, a gente ia para 4 horas do que das coisas. Então, para ver como é real, né? Essa transformação e como é maravilhoso esse trabalho, né? E olha que interessante também, como você falou, a gente ganha muito mais do que em dinheiro com esse trabalho. Porque às vezes tem dia que eu vou fazer ancoramento, vamos supor, mais tarde, vamos supor, de manhã, aí eu vou fazer à noite. Aí eu tô meio, sabe aquele dia que você tá meio assim, não tô no meu melhor. Aí quando eu medito, eles falam assim, depois do ancoramento você vai ver. Ou seja, cada vez que eu faço um ancoramento, eu faço para mim mesmo, eu tô assim, me frequenciando. Porque termina, eu tô ótima. Porque aí no dia tem que passar, né? É igual o reiki, né? Quando você está doando reiki, você recebe também. Exato. É uma forma de... A gente vira um canal, né? Você vira um canal. Uhum. Onde passa água no cano, vai limpando o cano também. Exato. Muito bom. E olha, quando você tiver a oportunidade de vir aqui para o Sul, venha nos visitar no nosso estúdio. A gente faz uma entrevista ao vivo e a cores, que é bem legal também, né? Uhum. Tem muito assunto para falar desse tema. E eu estou muito feliz, gratidão a você. A gente vai deixar teu contato na descrição do vídeo para o pessoal que é de São Paulo ou que quer ir para São Paulo fazer atendimento. E a distância também, já que tem essa abertura, né? Tem. As pessoas não precisam estar presas a ter que ir para São Paulo para receber o teu atendimento. Às vezes a pessoa é brasileira fora do país, né? Recebe, né? Então recebe. É isso, Adriana. Gratidão. Olha, muito obrigada, foi lindo. Foi lindo. E, pessoal, não se esqueçam de se inscrever, compartilhar. A gente tem agora link com vários marketplaces que o YouTube liberou para Shopee,
Magazine Luiza, Época Cosméticos, vocês podem entrar no vídeo, acessar esses links, comprar qualquer produto que a gente é bonificado, então ajuda a manter esse projeto também e divulgar o que é bom, né? Tá bom, Alice? Agradeço, Tá bom. Alice, agradeço a todos. Obrigada. Beijo. Tchau.